Então, pessoal, se eu tenho uma substância e essa partícula está vibrando e ela está conseguindo sair, ela está saindo do estado líquido para o gasoso, por exemplo, ela está desagregando. Se eu aumentar a pressão aqui em cima, a força aqui em cima, ó, eu vou segurar essa partícula aqui. Então, para ela vencer essa força que aumentou, eu preciso dar mais calor, ela precisa aumentar a temperatura e vibrar mais. Isso é o que acontece na maioria das substâncias. Ela vibra mais para vencer essa pressão. Então, se nós fizermos o gráfico da pressão, em função daquela temperatura que a substância tem que atingir para a mudança de fase, o que nós temos? Bom, substâncias tendendo a temperaturas menores, que são vibrações menores, são substâncias sólidas. Substâncias com temperaturas um pouquinho maiores, substâncias líquidas. E com temperaturas um pouquinho maiores, substâncias gasosas. Então presta atenção. Se eu pegar uma determinada temperatura para uma substância no estado sólido e uma determinada pressão, se eu aumentar essa pressão em cima da substância, então eu estou fazendo com que essa pressão aumente. O que eu tenho que fazer com a temperatura? Aumentar. Então eu vou pegar um ponto mais ou menos aqui. Eu tenho que aumentar, ó, para conseguir vencer. Então, para essa pressão ser vencida, olha só como é que seria o gráfico dessa substância. Olha só. Essa substância aqui, ela estaria passando do estado sólido para o lado de cá, que é o estado líquido, aumentando a temperatura, né? Então essa pressão, ela é uma variante da temperatura em que a substância vai mudar de estado, tá? E lá na frente, de líquido para gasoso, é a mesma curva. Portanto, elas se unem mais ou menos, vamos mudar isso aqui um pouquinho, pessoal. Elas se unem mais ou menos aqui. Então o que eu tenho aqui? A substância no estado sólido, a substância no estado líquido e a substância no estado gasoso. Então, se você pensar aqui, ó, em qualquer lugar que eu me encontrar aqui, eu dou um valor da pressão, 10, 10 está aqui. E dou um valor da temperatura. A temperatura é 60, 60 está aqui. Supondo, pressão 10, com a temperatura 60, você vai encontrar aqui no líquido. Mas se a temperatura era 10 e a pressão caiu, a pressão é aqui. Então se eu subir, ó, eu vou encontrar aqui dentro do sólido a substância. Então com os valores de temperatura de mudança de fase e com o valor da pressão, você sabe onde a substância está. Mas eu tenho um ponto aqui, que é aproximadamente na temperatura zero de mudança de estado e aproximadamente na pressão zero, que é chamado ponto triplo. O que é um ponto triplo? Um ponto que pertence aos três estados, ó. Ele está dentro, aqui ó, encostando no líquido, no gasoso, que também pode ser chamado de vapor, tá? E no sólido, é chamado ponto triplo, onde a substância, o elemento, coexiste nos três estados, tá? Então isso, para a água, por exemplo, a temperatura seria para 0 e pressão 0, tá bom? Agora veja bem, esse gráfico é para a maioria das substâncias. Então vamos supor, se eu aumentar a pressão, na passagem do estado sólido para líquido, a gente tem o aumento da temperatura, de mudança de estado. Então a substância vai ter que estar numa temperatura maior para aumentar. Por quê? A pressão cresce, a temperatura cresce. Essa passagem para cá é o que se chama fusão. E a volta? Ao contrário da fusão, solidificação. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso?
a gente chama de vaporização, que é ebulição, evaporação, calefação, ou na volta de gasoso para líquido, já que aqui dentro é líquido, tá? A gente chama de liquefação ou condensação, que é aquele mesmo esqueminha ali de trás, só que eu desenhei o estado físico do corpo. Aqui a gente está em forma de gráfico. Então parece uma forquilha de um estilingue. Olha, não parece, porque isso aqui é uma forquilhinha fechada. Para ser estilingue tinha que ser aberto aqui, né? Então isso aqui é uma forquilha fechada. Vamos prestar atenção que a curva específica para água vai mudar aqui nessa linha. A gente vai mostrar isso, o porquê agora, para a água. A água, que é uma molécula de 2 hidrogênios e 1 oxigênio ligados, lá na química, se vocês não viram ainda, talvez vocês vão ver esse ano, o oxigênio é um número atômico 8, o hidrogênio é um número atômico 1. Então o hidrogênio é um átomo bem menor que o oxigênio. O hidrogênio tem apenas uma camada na eletrosfera, tá? O oxigênio, ele tem outras camadas, que ele vai até o número atômico 8. Então, portanto, o oxigênio é um átomo bem maior. E ele é ligado a 2 hidrogênios, tá? Parecendo o Mickey Mouse, ó. Se você pegar o centro de cada átomo e ligar, nós vamos ter um ângulo aberto aqui, ó, de aproximadamente 135 graus, tá? Essa é a molécula de água. Vocês não precisam saber isso, só entender essa estrutura. Se eu desenhar uma outra molécula de água solta aí, sem agregar, eu vou desenhar outro oxigênio, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Olha como ela está desagregada, ela está solta. Eu vou desenhar uma outra aqui, ó. Olha como essa água está na sua fase líquida. Quando a gente agrega, transformando essas moléculas agregadas num gelo, que é a fase sólida, a característica da água é uma molécula de oxigênio grudada nos 2 hidrogênios, ligar com a outra molécula, encostar 2 hidrogênios. Essa é a característica da molécula de água. Ligar uma outra molécula aqui pelos seus hidrogênios. Pessoal, nós chamamos essa ligação, quando você tem uma agregação de 2 moléculas de água, essa agregação se dá pelos hidrogênios, por isso que a gente chama isso de pontes de hidrogênio. Portanto, olha que engraçado, olha o tamanho do espaço físico ocupado por essas 3 moléculas aqui no estado sólido. Olha esse espaço físico ocupado aqui. Qual que é maior? Esse. Por isso que quando a água vira gelo, ela aumenta de volume. Por isso que o refrigerante, o suco que você esquece lá dentro da geladeira, ele estoura. Por isso que aquele sorvete, aquele picolé de saquinho, né, que vocês chamam de juju, sacolé, ele é mole. A hora que você põe lá que ele endurece, ele incha, ele aumenta, fica duro dentro do plástico e ele aumenta o volume. Você põe um gelo num certo nível, no outro dia o volume do gelo está maior. Ou seja, essas moléculas de água se ligam para se solidificar, porque o estado sólido é agregar e aqui é desagregar. Olha só. Olha como a água tem uma estrutura que favorece o que a gente vai entender agora. Se eu apertar isso aqui, não é aumentar a pressão, né? Se eu aumentar a pressão, apertar isso aqui, eu estou tentando diminuir esse volume. E diminuir esse volume é isso. Ela volta a ser líquida. Então, se eu aumentar a pressão em cima da água, eu não favoreço a mudança de estado para mais ser sólido.
eu faço a volta. Então a água tem esse aspecto ao contrário, né? Então eu desagrego, eu tendo a aumentar a pressão a uma diminuição no volume. Tá? Então o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso entender que não é igual à maioria das substâncias, que se eu aumentar a pressão, a temperatura lá vai aumentar. De mudança de estado. Aqui é o contrário. Então por isso que a água tem essa estrutura, pessoal. Estrutura de formar as pontes de hidrogênio. Pessoal, eu preciso fazer você entender, nessa variação de volume, a ideia de densidade. Densidade, lá da química, massa sobre volume, a massa, que é a quantidade de matéria, que é a mesma, ou seja, 1, 2, 3 moléculas de água, 1, 2, 3 moléculas, a massa não muda. Quem está mudando é o volume. Aqui eu tenho um volume maior, aqui eu tenho um volume menor. Aqui eu estaria dividindo a massa por um volume menor. Dividir por um número menor, a densidade é maior. Então se o volume é menor, a densidade é maior. Se é mais denso, pesa e vai para baixo. E aqui? Aqui eu tenho um volume maior. Se eu estou dividindo por um volume maior, a resposta vai ser menor. Então a densidade é menor. Se a densidade é menor, vai para cima. Por isso que o gelo boia na água. Por isso que as superfícies dos lagos congelados nos países de baixa temperatura, como no Canadá, os lagos congelam só em cima. Por isso que a água lá embaixo não congela, porque ela aumenta a densidade e desce. Já pensou se congelasse o lago inteiro? Todos os seres que estão ali, sejam eles vegetais, sejam eles animais, vão morrer. Olha como a natureza é perfeita. Olha como a água tem esse comportamento chamado de comportamento anômalo. Comportamento anômalo, anormal. Então, quando a água vira sólida, ela aumenta de volume pela ligação dos hidrogênios entre os oxigênios, chamados de pontes de hidrogênio. Ficou bem claro isso, pessoal? Então, esse gráfico de pressão em função da temperatura de mudança de fase para a água continua o mesmo aqui e aqui. Então aqui ela é líquida e aqui ela é gasosa, que é o gasoso da água, também conhecida como vapor. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Vamos lá, deixa eu só melhorar aqui, ó. Entenda isso para o Enem. Toda vez que ele falar em água, pensa naquela forquilhinha. Para a maioria das substâncias, a forquilha aqui é assim, ó. Uma forquilha fechada. Por quê? Vamos pensar na passagem do estado líquido para o gasoso. Não tem formação de pontes de hidrogênio porque eu não estou no sólido. Qual que é a pressão normal que a água ferve, né, no oceano, lá ao nível do mar? A gente diz que nós temos uma atmosfera completa de peso de ar sobre a substância lá ao nível do mar. Então, ao nível do mar, nós temos toda a coluna de ar. Tá? Então, nós estamos aqui ao nível do mar. Se eu subir o morro, essa atmosfera aqui não é a mesma aqui. Ó. A coluna de ar aqui é menor. Então, a pressão aqui vai ser menor. Então, as partículas vão se sentir mais soltas. Então, por exemplo, em Ituverava, nós não estamos ao nível do mar. Nós estamos acima do nível do mar. A água não ferve a 100. Porque ao nível do mar, aqui na curva, ó, bateu na curva de transformação líquido gasoso, você traz aqui para a água, com certeza a água é uma temperatura de 100 graus Celsius em que ela vai mudar de estado. Pessoal, olha o que eu falei da panela de pressão. Lembra que dentro da panela de pressão, a pressão vai aumentar? Se ela é chamada panela de pressão, ela vai criar um ambiente gasoso, essa pressão vai subir de valor e vai cair aqui. Eu estou dentro da panela numa pressão maior. Aí eu vou lá naquela curva, bato aqui, olha como a temperatura está numa temperatura maior do que 100. A água vai ferver lá numa temperatura maior do que 100.
Então, por exemplo, os Países Baixos, Holanda, Bélgica, né? Ali nos Países Baixos. Porque eles dizem que os países estão abaixo do nível do mar. Ou seja, tem uma coluna de ar ainda maior abaixo do nível do mar. Então eles estão lá, por exemplo, né, na Europa, eles estão assim na Europa, os Países Baixos. E tem os morros, tem tudo lá, né? Aqui, ó, os Países Baixos. Eles estão numa coluna maior. Então a água na Bélgica, eu sei que ferve a 102 graus Celsius. Dentro da panela de pressão é 120. Mas se a gente for para o Monte Everest, já pensou? Olha lá, o Monte Everest, só um pouquinho de ar, nem respirar a gente consegue. A pressão lá é tão abaixo da atmosfera, que a água vai ferver numa temperatura, ou seja, a temperatura de mudança de estado dela vai diminuir tanto a pressão aqui para uma pressão menor, que a temperatura lá na passagem de líquido para gasoso, então eu vou na curva da liquefação. Olha onde a temperatura vem. Essa temperatura agora, ó, ela vem para uma temperatura menor do que 100. Então a água ferve no Monte Everest em 75 graus Celsius, né? Porque ela está mais livre da pressão. Pessoal, o problema está na curva da fusão. Por que a curva da fusão é assim, ó? Uma forquilha aberta, ao contrário daquela das substâncias que era uma forquilha fechada. Por que é uma forquilha aberta? Então vamos lá. É isso que agora a gente tem que implementar. Agora eu estou na passagem do estado sólido para o estado líquido. Gente, eu estou indo bem devagar para dar tempo de vocês printarem a tela aí, né? Ou pedir para eu parar o vídeo para copiar, tá bom? Eu estou indo bem devagar nessa aula. Esse sólido para líquido, no caso de gelo para água líquida, a pressão normal, que é 1 atm, já não é mais aquela temperatura de 100. Para água, vocês têm que guardar. É 0 graus Celsius quando a água muda de sólido para líquido, quer dizer, de gelo para líquido. A água se derrete, se funde, é uma fusão essa passagem, que é essa curva roxa, a curva da fusão. Ela se funde a 0 graus Celsius. É lógico que isso aqui é um exemplo. Se eu aumentar a pressão, eu não estou apertando o gelo. Se eu estou apertando o gelo, eu estou fazendo o gelo tender a um volume menor. Aquelas ligações de hidrogênio se desfazem. O que significa isso? Que a temperatura de mudança de estado dessa água diminui. É o contrário. Aumentar a pressão é fazer a temperatura diminuir. Na maioria das substâncias, aumentar a pressão é fazer a temperatura aumentar. Então, na curva da fusão, nós temos essa anomalia por causa das pontes de hidrogênio. Ó, tá? E a hora que a gente diminui a pressão? Diminuir a pressão, que é esse verdinho aqui, ó. Mas esse verdinho para aqui, ele não vai para lá, porque aqui é a passagem de líquido para gasoso, aí é normal. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Na água, é ao contrário, na curva da fusão. Quando a gente aumenta a pressão, a gente diminui a temperatura de mudança de estado. E olha só, como a temperatura agora é maior. Professor, como é que eu vou resolver isso no Enem? A dica que eu tenho para vocês. Na maioria dos exercícios de mudança do estado no Enem, cai água por causa dessa anomalia. Então você já desenha uma forquilha aberta. Tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer no Enem, a jogada está aqui, ó. Isso aqui é uma explicação. Tá? Então vocês vão fazer lá com lápis rapidinho no cantinho. Falou em mudança de estado da água, uma questão teórica e tal. Já faz lá. Ele nunca vai te dar um gráfico desse. Pressão, temperatura. Já faz um gráfico com forquilha aberta. Já que é água. E já tenha a pressão de referência, que é 1 atm. 1 atm, 0 graus Celsius. Pronto. 1 atm, 100 graus Celsius. Então, a água muda de estado em 0 e muda de estado em 100. Primeiro, sólido para líquido e depois líquido para gasoso. Então, você sabe que líquido para gasoso, temperaturas maiores, né, gente? Sólido para líquido, temperaturas menores. Aí você vê se o cara vai aumentar ou diminuir a pressão. Aí você faz essa jogada.
Ai, aumentou a pressão. Estou acima da atmosfera. Aí você faz isso, ó. Joga um pezinho maior aqui e bate lá e vê onde vai cair, ó. Aqui a temperatura correu de 100 para frente, aqui a temperatura correu de 0 para trás, ó. Ah, professor, mas a pressão diminuiu. Beleza? Então vocês vão fazer isso. A pressão diminuiu? Diminui a pressão aqui, joga aqui, aumentou a temperatura. Joga aqui, diminui a temperatura. Você faz essa jogada. Então por isso que essa referência de 1 atm para 0 e de 1 atm para 100 você tem que ter em mente. Isso para quem? Para a água. Porque a maioria das substâncias aí é normal. É uma forquilha igual a essa aqui também, ó. Então é uma forquilha fechada. Para a água é uma forquilha aberta. Beleza, moçada?